Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, o Reino Unido ainda está em luto. A Rainha Elizabeth II morreu na quinta-feira, dia 8, e marcou história no mundo com seus 70 anos de reinado e disposição inquestionável. Elizabeth Alexandra Mary nasceu no dia 21 de abril de 1926, entre as duas grandes guerras. A coroação da Rainha Elizabeth II só foi realizada em 2 de junho de 1953. Mesmo sempre demonstrando vitalidade nos últimos anos, a monarca precisou colocar um ponto a mais de atenção em seus cuidados de saúde e que foi intensificado em setembro do ano passado, por causa de problemas persistentes com sua mobilidade. Em suas funções, a rainha parecia caminhando com dificuldade com o auxílio de uma bengala. Em outubro, foi revelado que ela passou uma noite hospitalizada para ser submetida a exames médicos que nunca foram detalhados. Desde então, ela reduziu consideravelmente sua agenda, com aparições em público cada vez mais raras. O evento preocupante mais recente foi a cerimônia de nomeação de Liz Truss, que aconteceu na última terça-feira. Na ocasião, Elizabeth II transferiu pela primeira vez na história a cerimônia para o Palácio de Balmoral, onde ela estava. Com a morte da monarca, seu filho mais velho, Príncipe Charles, assume o trono de rei do Reino Unido e de outros 14 países que têm o monarca britânico como chefe de Estado, como é o caso de Austrália e Canadá. Muitas incertezas ainda rondam sobre como o Príncipe Charles, agora Rei Charles III, irá lidar com a política do reino. Com 7 décadas, Elizabeth teve o reinado mais longo da história. E pelo mundo todo, os principais pontos turísticos ganharam as cores do Reino Unido para lembrar a morte da Rainha Elizabeth II. O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, foi iluminado na noite desta quinta-feira com as cores da bandeira do Reino Unido. Foi uma homenagem à Rainha Elizabeth II. O Cristo ganhou as cores azul, branco e vermelho. Nos Estados Unidos, o famoso Empire State Building, em Nova York, também teve uma iluminação especial para homenagear a rainha. Elizabeth II morreu após mais de 70 anos de reinado. A morte da rainha deixou órfãos de chefe de Estado 130 milhões de súditos no Reino Unido e de outros 15 antigos domínios do Império Britânico, entre eles Austrália, Canadá e Nova Zelândia. E durante sua vida cheia de compromissos, Elizabeth II esteve uma vez no Brasil. Isso foi em 1968. Ela passou por São Paulo e também pelo Rio de Janeiro e conheceu um outro rei, o rei do futebol, Pelé. Em solo brasileiro por 11 dias, uma das principais atividades da rainha foi assistir a um jogo de futebol entre as seleções paulista e carioca, em que houve um encontro da realeza britânica com Pelé, considerado o rei do futebol. O encontro rendeu ao jogador um troféu entregue pela própria rainha. Já em São Paulo, Elizabeth participou da inauguração do Museu de Arte Moderna, o MASP. A gente muda de assunto agora para falar que o governo federal autorizou o uso do Fundo de Garantia para abater financiamentos de casas populares. Os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a serem pagos pelo empregador, o chamado FGTS Futuro, vão poder ser aplicados em programas de habitação popular. O benefício é destinado a famílias com renda mensal bruta de até R$ 4.400 e pode ser usado uma única vez por imóvel ou por beneficiário. Com a nova regra, o cidadão pode contar com os depósitos futuros do FGTS como parte das parcelas no financiamento da casa própria. Mas, caso o trabalhador seja demitido, ele vai continuar com a dívida e deve arcar com o custo total das parcelas. O recurso pode ser aplicado no prazo máximo de 2 anos, contados a partir da conclusão das obras de construção do empreendimento. De acordo com o texto, a finalidade da portaria é ampliar o acesso ao financiamento habitacional a partir da redução ou supressão do valor de entrada exigido nas operações de financiamento habitacional com recursos do FGTS. A Caixa Econômica Federal fica responsável pela questão operacional dos recursos. Entre as condições para o uso desses recursos estão o tempo de trabalho de 3 anos e não possuir outro imóvel ou financiamento no mesmo município.
E as exportações da carne de frango cresceram mais de 15% em agosto. O número está no relatório da Associação Brasileira de Proteína Animal. A repórter Maria Clara Leite traz mais detalhes. Considerando todos os produtos in natura e processados, as exportações de frango totalizaram 438 mil toneladas no mês passado. Esse volume é cerca de 15% maior que o registrado no mesmo mês de 2021. A receita alcançada com as exportações em agosto chegou a 922 milhões de dólares, que é um número recorde nas exportações do setor e que supera em 36% o total obtido no mesmo mês de 2021. Agora, no acumulado do ano, de janeiro até agosto, as exportações de carne de frango no Brasil totalizaram mais de 3 milhões de toneladas, o que representa alta de 7% na comparação com o mesmo período do ano passado. E em receita, a alta das exportações chega a 33,7%, com a soma de 6 bilhões e meio de dólares nos 8 primeiros meses do ano. Eu conversei com um economista especialista em agronegócio que explicou as razões do aumento das exportações da proteína brasileira em 2022. Veja. Estamos vivendo nesse momento, né, uma elevação do preço das commodities e uma elevação das exportações de frango, que de alguma forma esse incremento, esse aumento acaba sendo uma novidade, né, e é mais uma das decorrências do conflito entre Ucrânia e Rússia, quando o Brasil entra no mercado para suprir, né, aquela oferta que vinha exatamente da Ucrânia. Então, nesse momento, o Brasil está exportando, digamos assim, para países que antes compravam da Ucrânia e que agora tem o seu fornecimento parcialmente ou totalmente interrompido. Isso acaba refletindo no preço, né, de um item importante da alimentação dos brasileiros. E segundo o IBGE, os outros mercados de carnes também cresceram. O abate de bovinos no segundo semestre aumentou 3,5% em relação ao mesmo período do ano passado. A alta dos suínos foi de 7,2%. E ainda falando de economia, um levantamento feito pelo DIEESE mostrou que o valor da cesta básica registrou queda em 16 capitais do país. De acordo com os dados divulgados pelo Departamento de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos das 17 capitais analisadas, 16 registraram queda nos preços da cesta básica no mês de agosto. Com queda de 3%, a cesta de Recife foi a que mais caiu no período. Na sequência, ficaram Fortaleza, Belo Horizonte e Brasília, que diminuíram um pouco mais de 2% do valor. Apesar de registrarem queda, São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis e Rio de Janeiro foram as capitais que registraram a cesta básica mais cara do período, com o custo médio acima dos R$ 749. Já a mais barata foi registrada em Aracaju, com o valor estimado de R$ 539. Quando comparado com agosto do ano passado, o valor da cesta mostra alta em todas as capitais pesquisadas, com a maior variação no Recife, de cerca de 21%, e a menor em Porto Alegre, com cerca de 12%. E eu falo agora de aviação. A demanda de voos domésticos no Brasil em julho atingiu os níveis pré-pandemia, de acordo com dados divulgados pela Associação Internacional de Transportes Aéreos. Vamos ver nessa reportagem. O nível está 0,9% maior do que em julho de 2019 e 24,2% na comparação com julho de 2021 e 28,1% maior em relação ao nível de oferta também no ano passado. Os voos domésticos brasileiros representam 1,9% do mercado global. O aumento de voos domésticos no país, neste período de um ano, está abaixo do que houve na Austrália, Japão e Índia, mas acima dos Estados Unidos, com estabilidade de 0,7%, e da China, onde houve queda de 25,2%. Na América Latina, o tráfego das companhias aéreas aumentou 59,2% em julho, em relação ao mesmo mês de 2021. Com relação aos voos internacionais, o avanço anual foi de 119,4% na mesma base de comparação, abaixo do registrado na região Ásia-Pacífico, que teve aumento de 528,8%, mas acima da África, que teve 84,8%.
E eu mudo de assunto agora para falar de saúde e de um assunto que incomoda muita gente. Um estudo revelou que 3 de cada 10 paulistanos têm apneia do sono e mais de 40% também roncam. O Instituto do Sono, em São Paulo, realizou uma pesquisa sobre a qualidade do sono dos paulistanos e revelou que 42% roncam 3 vezes por semana ou mais. O ronco pode esconder doenças como a apneia obstrutiva do sono. Esse problema provoca várias pausas na respiração, resultando na fragmentação de sono, sonolência diurna, cansaço, alterações da memória e de humor. Segundo o mesmo estudo, 32,9% dos paulistanos têm apneia do sono. Fatores como idade avançada, obesidade, mudanças hormonais e alterações nas estruturas das vias aéreas superiores são fatores de risco para a apneia. Esse distúrbio de sono aumenta o risco para doenças metabólicas e cardiovasculares, como é o caso do infarto e acidente vascular cerebral. O ronco também pode ser sintoma de condições que causam a obstrução das vias aéreas, como pólipos no nariz, adenoide aumentada, queixo retraído e arcada dentária estreita. Nos adultos, o ronco pode ser provocado por quadros de rinite, sinusite, desvio de septo, alterações na laringe e entre outras causas. Já nas crianças, o ruído é causado, na maior parte das vezes, por aumento nas amígdalas ou da adenoide. E um outro estudo revelou que a caminhada pode reduzir o risco de demência. Vamos conferir. As pessoas com idades entre 40 e 79 anos que caminham têm menos risco de declínio mental. De acordo com um novo estudo da Universidade de Cádiz, na Espanha, quem deu 9.826 passos por dia teve 50% menos probabilidade de desenvolver demência em 7 anos. Além disso, as pessoas que andavam a um ritmo superior a 40 passos por minuto foram capazes de reduzir o risco de demência em 57%, com apenas cerca de 6.300 passos por dia. Ainda segundo o estudo, a maior redução no risco de demência, em cerca de 62%, foi alcançada por pessoas que caminharam em um ritmo muito rápido de 112 passos por minuto durante 30 minutos por dia. Apesar disso, nem todos os passos têm a mesma duração e nem os mesmos níveis de condicionamento físico. O que pode ser um ritmo acelerado para uma pessoa de 40 anos pode não ser sustentável para uma pessoa de 70 anos. O estudo analisou os dados de mais de 78 mil pessoas com idades entre 40 e 79 anos que usavam acelerômetros de pulso. Os pesquisadores contaram um número total de passos de cada pessoa por dia. E veja a seguir, apesar de indispensáveis, fones de ouvido podem fazer mal à saúde. E você vai ver também, o rádio completa 100 anos no Brasil. Nós voltamos daqui a pouco. Olá, mais uma vez seja bem-vindo. Nós estamos de volta e com mais notícias do Brasil e do mundo para você. E olha só essa história que curiosa. Um chimpanzé fugiu do zoológico de Kharkiv, na Ucrânia, e passou a vagar pelas ruas da cidade, que aliás é alvo de intensos bombardeios. Ele só mudou de ideia após começar a chover. A escapada do animal deu trabalho à equipe de resgate, que usou guloseimas para tentar persuadir Titi a voltar para casa. As tentativas não tiveram muito sucesso e a situação só foi resolvida quando começou a chover na segunda maior cidade da Ucrânia. O chimpanzé, então, acabou se dirigindo voluntariamente até uma treinadora com um casaco. A peça de roupa amarela é uma das favoritas do animal. De acordo com a imprensa local, não é a primeira vez que o símio escapa. Titi mudou para o zoológico de Kharkiv depois que o ecoparque onde morava foi danificado pelas forças russas. Muitos animais tiveram de ser remanejados desde o início da guerra promovida por Moscou. E olha só, essa notícia vai interessar para muita gente. Os fones de ouvido são quase indispensáveis no nosso cotidiano, isso todo mundo concorda. E dizer que eles não poderiam ser usados parece até mentira, né? Mas sabia que eles podem ser muito prejudiciais, causando até perda auditiva?
Veja as dicas de um especialista agora na reportagem do Cleiton Rodrigues. Difícil caminhar pela rua, fazer aquela viagem, ir para a academia sem a presença daquele companheiro fiel que carregamos em nossos ouvidos, os nossos fones. Praticamente quase o dia todo, né? Por causa do movimento do trabalho aqui, para atender a família, depender do trabalho também, né? E a gente usa muito para não estar fiando a mão na bolsa, pegando o celular, né? Como trabalhando ainda. O tempo todo ouvindo música? O tempo todo ouvindo música e atento também, né? Alguém ligou, atendeu rápido. É melhor, né? Mais fácil, prático para a gente atender, né? Mas aí é no último volume ou você deixa geralmente ali, como é que é? Sempre no baixinho, mais ou menos, para também não estragar o ouvido, né? Em casa é proibido. Se quiser ouvir uma musiquinha no som ou na televisão ambiente, fone de ouvido não. Mas por que mesmo? Por essa questão, fica preocupado com a questão da saúde? Sim, da saúde, da audição, do foco também, ela fica muito ali focada e acaba ficando meio dispersas, né? Eu utilizo muito o fone de ouvido porque eu preparo aulas que eu vou dar à noite e como o tempo é corrido, todas as vezes que eu posso, eu fico ouvindo os áudios daquilo que eu vou falar logo mais à noite. Por isso que eu tenho um uso assim quase frequente de fone de ouvido. Quanto tempo mais ou menos por dia? Eu acredito que seja em torno de 3 horas em média diárias. Diárias. Direto ou tem aquela pausa assim? Não, tem pausa, né? Eu geralmente em casa eu fico com fone de ouvido ouvindo aulas e tudo mais, e quando eu me desloco assim para algum lugar eu faço uso também do fone de ouvido. E tem também sabe que pode ser prejudicial à saúde também, né? A utilização, como é que é a questão do volume para você? Inclusive, em um último exame que eu fiz, foi detectado perda auditiva em um dos ouvidos. Por conta dessa questão? Eu não sei se é diretamente ligado a isso, mas com certeza isso também contribui para que isso tenha ocorrido. É preciso estar atento ao uso, pois isso pode gerar grandes prejuízos à saúde auditiva. Acarreta se eles não são utilizados corretamente. Ou seja, por muito tempo, por longos períodos, por exemplo, durante o sono nunca deve se usar fones de ouvido, ou se a pessoa fica o dia inteiro utilizando fone de ouvido, e também pela questão do volume. Muitas vezes a pessoa usa pouco tempo, porém com volume realmente que é insuportável para a audição humana, e isso pode gerar, por exemplo, uma perda auditiva, que normalmente é uma perda que a gente não tem muito como recuperar. A nossa audição humana ela tem um som confortável para os nossos ouvidos em torno de 60 decibéis, 50 a 60 decibéis. Para a gente transformar isso para o fone de ouvido, seria em torno de você ter um volume do seu equipamento e você colocar 50% do volume, ou seja, metade do volume do seu equipamento seria um volume seguro para a sua audição. Mas é importante lembrar que, mesmo você usando 50% do volume, se você usar por longo período, você também pode ter danos, o seu ouvido pode sofrer danos com esse longo período de uso. A dica para saber quando é preciso diminuir o volume é se atentar aos ruídos externos do local onde você está. Por exemplo, na academia você não consegue ouvir barulho nenhum, só o seu som. Se você está na rua, isso é até perigoso, porque às vezes um carro buzina, você atravessando a rua e você não vê. Então, assim, é quando você não consegue escutar o som externo, ou então quando as pessoas externas conseguem também estar escutando a sua música, o que você está ouvindo naquele momento. Dê preferência, se puder, os modelos, que são aquelas formas de concha, aqueles que são externos, do que os intra-auriculares, porque eles têm menos dano, menos lesão para seu ouvido. Sempre os dois, independente também, tem que pensar no tempo e no volume. Não é porque eu vou utilizar aquele externo que eu posso colocar o volume bastante alto. O modelo do fone e a higienização dos aparelhos também devem ser levados em consideração. A gente acaba atendendo muitos pacientes que utilizam principalmente aqueles intra-auriculares, que às vezes joga na bolsa e aí aquilo tem contaminação bacteriana e aí quando volta, aí acaba fazendo uma otite externa, uma inflamação da pele do ouvido. Então é importante os dois, tanto o intra-auricular quanto aquele externo, fazer a higienização, se puder utilizar álcool 70, se o seu equipamento puder ser utilizado álcool 70, deixar guardado em uma caixinha fechada para não ter essa contaminação e esse risco. E nesta semana, a primeira transmissão de rádio no Brasil completou, olha só, 100 anos. Vamos ver nessa reportagem. Prezado ouvinte, boa tarde. Aqui fala o repórter Écio, testemunho ocular da história, apresentando notícias da United Press.
7 de setembro de 1922, Corcovado, Rio de Janeiro. No ano em que a independência brasileira completava o seu centenário, uma nova tendência, que se manteria viva até hoje, dava os seus primeiros passos. E foi na voz do ex-presidente da República, Epitácio Pessoa, em seu discurso, que as ondas do rádio começavam a cortar o céu brasileiro. Nesses 100 anos, vinhetas inesquecíveis, celebridades consagradas pela voz e transmissões esportivas emocionantes fizeram com que o rádio caísse no gosto de toda a população brasileira. Na década de 30, a Rádio Nacional havia se tornado uma das maiores difusoras da cultura brasileira e o público se rendia às radionovelas. Falta de Isabel Cristina? Bem, confesso que a sua amiga é uma criatura adorável. Além da cultura, nos anos 50, a rádio passou a ser observada e utilizada por políticos como o presidente Getúlio Vargas. E generoso povo brasileiro. Com o passar dos anos, a rádio foi se modificando. Com a evolução tecnológica, o meio de comunicação foi acompanhando e alterando a sua forma de agir e se expressar. Experimentou mudanças nunca vistas na história nos últimos anos. A ampliação do acesso à internet e, principalmente, da produção de conteúdo fez com que a rádio experimentasse novos formatos. Com as plataformas digitais e sendo representados por novos formatos, fica um questionamento: qual é o futuro da rádio no Brasil? Para alguns especialistas, enquanto tivermos ouvido e boca, a rádio continuará viva e no ano de 2122, o Brasil comemorará com facilidade os 200 anos da rádio. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!